Agora, falando mais um pouco sobre publis, como tu disse, seu trabalho principal não é ser Uhum, influencer, mas tu trabalha, tem algumas publis como influencer, e uhum. também trabalha contratando alguns para Também. algumas campanhas que tu fez, eu já vi tu falando. Além de ter do criador, da pessoa ter ideias bacanas, divertidas ali para criar a publi, quais dicas tu daria para a pessoa criar algo bacana que performe bem, que entregue aqueles KPIs que o cliente está aguardando? É uma questão, assim, como a gente está falando de humor, né? É muito de autenticidade, de ela realmente ser assim, né? Eu sou uma pessoa que dou uma risada violenta das minhas desgraças, assim, normal. Sim, Então, tipo, isso é muito meu, assim, mas principalmente é a função de ser criativo, né? E criatividade é repertório, né? Buscar referências. Mas não é buscar referências, ir lá e ver o que o coleguinha tá fazendo e fazer igual. Que aí sim que a gente entra no. Ah, batata frita, melhor que eu já comi na minha vida e sim, tal, né? exatamente. Mas tipo, buscar referência é olhar para fora da tua bolha, né? Então, a gente olhar o que está acontecendo de interessante no. Tipo, sei lá, a pessoa que faz conteúdo para o ramo imobiliário, uma pessoa que faz conteúdo para gastronomia, uma pessoa que faz conteúdo para autopeças, elas estão entregando coisas, né? Então, elas estão entregando diferentes formatos. E aí a gente olha com, eu sempre falo, né, para quem me pergunta, faz curso comigo, que essa questão de pegar referência e olhar as coisas com olhos de curador de conteúdo, né? Então, se não é só olhar o TikTok para entretenimento, é olhar pensando como que eu poderia usar isso aqui para mim, né? Como que isso no meu negócio poderia ser interessante? E se eu Sim. mudar esse produto pelo meu, né? O que acontece? Então, é fazer uns experimentos assim, né? E até no último curso a gente fez uma dinâmica que era ideias ruins. E aí, muitas vezes a gente tem, ou guarda só na nossa cabeça, né? Ou tem vergonha de botar para fora aquelas ideias que são mais nada a ver, assim, né? Então, normalmente, quando eu vou criar uma publi, alguma coisa, eu começo pelo lado óbvio, e aí eu penso assim, qual que é a pior forma que eu poderia fazer? O que seria o pior que eu poderia entregar aqui? E aí começa a vir ideia. Né? E aí eu começo a conversar com alguém, ou com as meninas que trabalham comigo, ou com o André, que é meu marido, né? Então, nunca sozinha, assim, né? Porque Sim, sozinha é bem mais difícil, né? Porque aí eu vou jogar claro, uma com ideia, eles vão certeza. jogar outra, daí daquela ideia bosta vai virando uma ideia boa, vai fazendo sentido, até que, mas eu vi isso em tal lugar, cada um vai trazendo sua referência, né? Porque dificilmente a gente trabalha sozinho mesmo, assim, né? Sempre tem alguém, uma prima, fofoqueira, né? Alguém que a gente pode Exatamente. eu sempre falo para os alunos, dar ideia para o negócio dos outros é a coisa mais fácil que tem, não é para ti mesmo, né? Para o nosso negócio, às vezes é muito difícil pensar, mas para o negócio dos outros é muito fácil, né? Porque é ótimo dar a solução para a vida alheia. Então, use isso, né? Então, eu sempre faço essa chuva de ideias aí, né? De trazer. Às vezes eu já venho com ela meio pronta, a pessoa vai me falando, eu já vou fazendo algumas perguntas, e ela meio que já nasce na minha cabeça, porque eu já tenho bastante referência, né? Sim, Mas outras vezes não. Então, assim, se eu sempre vejo os mesmos filmes, se eu sempre vou no mesmo lugar, se eu sempre converso com as mesmas pessoas, se eu só olho os mesmos canais, não tem como eu abrir as minhas referências. Então, se tu vai sempre para o mercado pela mesma rua, quem sabe tu um dia troca o caminho, né? E vai olhando, eu adoro fazer isso. Quando o André que está dirigindo, eu vou olhando para os lados e vou vendo as placas dos lugares, como é que é o nome, como é que aquela pessoa pensou o logo, se tem telefone, se não tem. Ah, eu sei que daqui de Novo Hamburgo até São Leopoldo tem 2 bares chamados Altas Horas, com o logo exatamente igual do Altas Horas da do Globo. Altas Horas da Globo. Sem noção. E são coisas que eu não percebia quando eu estava dirigindo ou quando eu estava, sabe, não estava prestando atenção no que eu estava olhando. Então, olhar para os lugares prestando atenção é uma coisa que para mim faz muito sentido. Aí tem como é que é? Tem uma loja lá em Passo Fundo que a gente morre de rir, que é a Pílula Falhou, que é uma loja de criança. É genial. Aí a gente usou no curso, no último curso que teve em Sim, novembro, o curso secreto, que era para falar como o brasileiro é criativo, né? E é verdade, né? E é humorado, é criativo, por isso que aqui o humor no marketing funciona tão bem, né? As pessoas estão acostumadas com isso. E daí falaram até que a loja tinha fechado, a gente falou que era a pílula faliu. Mas agora já me falaram semana passada que ela não faliu, ela mudou até a fachada, a pílula falhou, continua lá. Então, tipo, olha só, né, como às vezes na nossa cidade tem coisas que podem ser diferentes, engraçadas, questionáveis, e aí de tudo a gente pode botar uma pitada de humor, né, e fazer com que isso vire algo
que eu possa ser usado. Tipo, um negócio que era, Sim. sei lá, uma placa na rua virou tema lá dentro de um curso para falar sobre a criatividade do brasileiro na hora de fazer o marketing. É a questão de furar a bolha, né, de sair. Exatamente. Eu trabalho muito com produção de eventos e tal, e eventos muito voltados para inovação e tecnologia. Aí um amigo meu me convidou para ir para um evento de medicina. Eu disse: "Gente, não tem nada a ver, mas vamos ir, vamos lá. Aham. Não tá nada pra fazer num sábado", era um sábado lá no Moinhos de Vento, eu disse: "Vamos", e fui. E aí, nossa, como eu vi coisas de inovação, como eu vi tecnologia que tá lá incluído no meio, tá no meio ali da medicina, né, a tecnologia medicinal, como eles falam. E eu disse: Uhum. "Gente, olha só, é uma enfermeira que é uma atendente, é o drone que filma não sei o quê, é o não sei o que que mede pressão". Eu disse: "Gente, como tá incluído?". E a gente não sabe. Daí Não surgiu faz a nem ideia até ideia. de uma produção de um evento para trazer ter uma área no evento que a gente produz já de tecnologia, ter uma área para falar sobre essa área medicinal, assim como entrou a área do agro há pouco tempo atrás, entrou também nessa área de inovação por causa dos drones, tá na novela, tá em tudo hoje falando Aham. sobre que o agro é pop, né? A gente vê toda hora um comercial que passa, quem não olha na televisão, olha na internet, que passa qualquer hora, tá deslizando o celular, aparece lá propaganda que o agro é pop. Então é realmente isso, é furar a bolha, sair e ver, ter outras nuances, né? Buscar essas referências.